A gente tá em várias partes, porque é muita coisa pra falar. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you are. E eu parei na parte que eu ajoelhei na minha cama, né? Eu tava com uma pessoa, minha vida tava completamente virada. Eu tinha só 15 anos, uma criança, gente. Minha filha tem 14, ou seja, eu era um ano mais velha que ela. E ela, pra mim, é um bebê ainda. Eu tava ali no meio daquela lamaçal do pecado, coisas terríveis que eu tava vivendo, né? Que só quem tava próximo sabe. E eu lembrei que eu tinha um dono. Eu lembrei que eu tinha alguém que se importava comigo. Ainda que meu pai e minha mãe, naquele momento, não estavam presentes fisicamente falando, porque eu não tinha apoio naquele momento de ninguém. Mas Jesus estava ali. E ele me acordou de madrugada. E eu dobrei o joelho e eu falei, Senhor, essa oração foi a que eu fiz. Se tu existe, muda a minha vida. Se tu existe, Senhor, me dá uma família de verdade, porque isso aqui não é pra mim. O Senhor não me escolheu pra isso. E eu falei, Senhor, lembra daquela menininha, quando era pequenininha, sem maldade que eu era, tão inocente, Senhor. Lembra? Então eu tô aqui como essa criança. Se só existe, muda a minha vida. E eu lembro que eu fui pro culto na época da Universal, né? E ali no altar eu entreguei a minha vida. E eu falei, Senhor, se o Senhor existe, o Senhor vai mudar a minha vida. E ali Deus começou a colocar tudo no lugar, né? Houve um barulho, gente, achei que fosse rato. E ali Deus foi colocando tudo no lugar. E essa pessoa saiu da minha vida, né? Não era pra mim. Essa pessoa, Deus arrancou da minha vida, né? E ali eu fui buscando, passei pelo processo de libertação, porque tem que passar, não existe isso. Você não vai ficar pulando etapas, você vai passar pelo processo. A Universal foi uma igreja que me acolheu muito nessa época, né? Porque eu falo que libertação lá é pesada, e é verdade. É verdade, isso não tem como mentir, né? E eu falei assim pra Deus, Senhor, se o Senhor mudar a minha vida, se o Senhor me dá uma família, me dá um marido, eu vou te servir. E nunca mais na minha vida eu vou te deixar. Nunca mais, enquanto eu viver, eu vou te adorar. E assim Deus fez, gente. Deus me deu uma família. Deus me deu um marido. Deus me deu 2 filhos. Deus me deu tudo que Ele havia me prometido naquele altar. Foi fácil, não. Mas Ele me deu. E por que que você está chorando tanto, Júlia? Porque depois de tudo que Deus fez na minha vida, eu me afastei de novo. Aquela série The Chosen, quando mostra aquela mulher que Jesus resgata ela novamente, eu me vejo muito nela, porque ela fala, eu já quebrei uma vez. E o sentimento que ficou em mim quando eu me afastei com 29 anos foi, você é uma ingrata. Você largou um Deus que mudou a sua vida. Você não tem mais perdão. Você não tem mais perdão. Você acabou. Você vai morrer dessa forma. E por um tempo, eu fiquei 1 ano e meio afastada. Depois dessas juras de amor que eu fiz pra Deus, depois de eu ter falado que eu nunca mais na minha vida, enquanto eu vivesse, eu ia largar. Gente, a minha oração era essa, Senhor. Se um dia eu sair da tua presença, que eu morra. Eu sei que você também que tá me ouvindo, que tá afastado. Com certeza você também falou isso pra Deus. E hoje você se encontra afastado e você fala, Júlia, não dá pra voltar. Eu quero dizer pra você que dá sim. Dá. Dá pra voltar. Como? Eu vou te contar. Calma, gente, que tá... Essas lembranças mexem muito comigo, porque é só quem já esteve fora da presença de Deus, só quem já perdeu o primeiro amor, só quem já
almejou pela volta, sabe do que eu tô falando? É terrivelmente difícil voltar, mas não é impossível. E eu parei na parte, né, que depois de tudo que Deus fez por mim, depois dele ter me dado uma família, depois dele ter me tirado de garras terríveis de Satanás, depois dele ter me tirado de escombros da morte, eu me afastei. Eu larguei o meu grande amor. Eu quebrei de novo, assim como aquela mulher, né, da Magdala falou para Jesus. Eu quebrei mais uma vez. Mas eu lembro que quando eu me afastei, eu fui pro encontro com Deus. O primeiro encontro que eu fui foi numa igreja que é Redenção em Cristo. A pastora Carla, se ela estiver vendo esse testemunho, ela vai lembrar. Ela me ajudou muito, né? Deus sempre envia alguém para ajudar a gente. Para com essa maneira de falar que vai sofrer sozinho. Vai não, Deus vai enviar alguém. Deus vai enviar o Ananias para ungir sua cabeça, para falar: agora você vai ser um homem de Deus. A vida que você tinha antiga acabou. Você não é mais Saulo, você é Paulo. Deus vai usar um Ananias para ir até o seu encontro se você estiver cego. E eu lembro que eu falava assim: acabou pra mim, Carla. Eu posso até voltar, mas eu não volto a ser quem eu era. E aí ela falava assim: então você tem que virar ateia. Você tem que rasgar a Bíblia. Você não acredita em Deus. Você não acredita no Deus que eu sirvo. Porque o Deus que eu sirvo, ele dá uma segunda chance. E eu falava: mas eu saí de novo, né? Que eu tinha me afastado 2 vezes. Longo período que eu fiquei, claro. E ela falou: Júlia, ou você acredita que Deus pode te perdoar e você pode voltar ao caminho, ou você rasga a tua Bíblia e vira ateia. Porque se você não crê no Deus de perdão, você crê mais em quê? E ali a palavra foi sendo lançada. Deixa eu falar aqui uma coisa pra você que evangeliza alguém que tá afastado. Não desista. Não desista nunca. Mesmo que todos os domingos você convide ela e ela fala que não vai, nunca desista, porque a semente está sendo semeada e um dia ela vai brotar. A 30, a 60 e a 100 por 1. Ela vai brotar. E assim foi com minhas amigas, né? Amigas que eu orei pela misericórdia, porque a glória de Deus, amigas que eu investi, que eu fiz propósito, e não falo isso com orgulho, não. Eu falo isso com felicidade, por ser um instrumento na mão do Senhor. Eu nunca desisti, e hoje em dia elas estão aí para a glória de Deus. Quantos nãos eu levei? Muitos. E assim é com Deus. Mas não desista de orar por alguém que está afastado, porque quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Essa pessoa já pisou, então uma hora ela vai voltar. Seu filho que está afastado, que você criou no caminho, Júlia, mas ele está em outra religião, não importa. Joelho no chão e boca no pó. Bater, gritar, xingar, amaldiçoar. Você que é mãe, amaldiçoa seu filho. Deus está falando aqui, pare com isso. Somente se você for cristã. Você está errada. Você está prejudicando seu filho. Você que é mãe, expõe seu filho. Fala para todos os vizinhos quem seu filho é. Você está errada. Não existe isso. A palavra do Senhor diz: tranca a sua porta, dobra o seu joelho e ore em secreto no Senhor, que Ele vai te responder. Entrega o teu filho a Deus. Entrega a tua filha a Deus. Eu oro pela minha mãe durante anos. Durante anos eu fiz propósito. Eu ficava maluca, gente, tanto orar. Hoje em dia eu só oro. E eu sei que, se for da vontade de Deus, e se ela quiser, ela vai vir pro caminho do Senhor. Amém? Então, ela falava isso pra mim: se você não acredita no perdão, você acredita mais em quem? Nada. E ali eu comecei a ser semeada por ela, né? Não voltei, continuei no mundo, mas já comecei a lembrar novamente que eu tinha um pai. Porque nesse segundo afastamento, porque quando eu me afastei eu era uma criança, tinha só 12 anos, 12 para 13, agora não, agora eu já era uma mulher. Eu já era formada, já tinha 2 filhos, já tinha um marido, eu já sabia quem era Deus. E mesmo assim eu saí. Então eu quero dizer que para você que está afastado, tem jeito para você, né? E, gente, o testemunho é muito grande. Eu espero que, né, vocês não fiquem enfadados aí de tanto eu tô falando, mas eu preciso falar o que Deus está mandando, tá? E ali eu conheci uma... E ali foi vários processos. Eu visitei várias igrejas, enfim. E aí um dia eu tava na internet, conversei com a Cleide, né? Ela vai ver esse testemunho, ela vai saber. Cleide Valente. Gente, vou falar a parte 5, tá?